O silêncio da ilha paradisíaca é quebrado por um grito horrível. Dois homens amarrados em mesas de um jogo perdem a consciência depois de terem suas línguas cortadas. A anfitriã, uma linda loira em um vestido vermelho, aproxima-se de um dos participantes e anuncia o início de uma nova rodada. O homem ferido não consegue responder, mas suas palavras não importam mais. Os parentes dos jogadores são trazidos para a arena, e o anfitrião declara que essa rodada será disputada por suas vidas. Quando os jogadores fazem suas escolhas e apertam os botões, a loira anuncia o resultado. Os parentes serão executados. Algumas semanas antes, um ônibus confortável está levando um grupo de turistas para uma vila. Jude ganhou em um jogo online uma viagem para uma ilha paradisíaca para 6 pessoas. Os sortudos que Jude convidou são seu melhor amigo de infância, Andy, juntamente com sua esposa e seu pai, sua nova namorada, Heather, e também seu irmão mais novo, Henry. Andy e Kate são um casal à beira do divórcio. Depois que Andy teve um caso fora do casamento, sua esposa mal consegue se conter para não fazer um escândalo. E até mesmo a expectativa das férias não melhora seu relacionamento tenso. Os viajantes fazem o check-in. Já nos quartos, eles recebem um convite da administração do hotel. Mas Heather está interessada em outra coisa. A loira está esperando que seu namorado finalmente fique rico e comece a lhe dar presentes caros. Kate e Andy continuam discutindo, mas Kate se recusa a tomar seus remédios. Querendo lidar com o estresse sozinha, ela pede ajuda ao marido para que possa voltar a confiar nele como antes. De manhã, as mulheres vão para a piscina e Heather tenta conversar com a amiga sobre a discussão que ouviu na noite anterior. Os rapazes também encontram um motivo para conversar, e Andy agradece ao amigo por tê-los convidado para essas férias incríveis. No entanto, Andy fica surpreso com o fato de Jude ter trazido Henry. Mas Jude não esconde o fato de que seu irmão pagou sua fiança com dinheiro para cobrir outra dívida de jogo. Deixando as mulheres para aproveitar o sol, os rapazes saem para se encontrar com a administração do hotel. Os hóspedes são recebidos e convidados para uma mesa onde um representante da empresa se junta a eles. Ela agradece a Jude por participar do jogo e se oferece para aumentar as apostas, passar por mais algumas rodadas e ganhar 20 milhões de dólares. A loira esclarece que desta vez o jogo ocorrerá offline, mas não haverá nada de complicado nisso. Além disso, os participantes terão uma rodada de teste em que poderão entender as regras e decidir se querem continuar. Ao contrário de seu amigo, Andy não quer concordar em participar. Ele está convencido de que a oferta é generosa demais para ser verdade e que há algum tipo de pegadinha. Especialmente porque a loira declara que a regra principal é: os jogadores serão amarrados à mesa e não terão a opção de desistir. Apesar dos argumentos de seu amigo, Jude ouve apenas uma coisa: 20 milhões de dólares. Seu julgamento é ofuscado pela expectativa de riqueza e ele convence o amigo a concordar. Finalmente, Andy concorda em tentar passar pela rodada de teste. Mas no dia seguinte, ele começa a ter dúvidas novamente. Os funcionários do hotel estão se comportando de forma estranha. Apesar disso, os rapazes chegam ao local designado e o anfitrião anuncia o início da rodada de testes. O prêmio da primeira rodada é de 10 mil dólares, e as regras acabam sendo simples demais. Na frente dos jogadores há 2 botões, vermelho e azul. Se ambos pressionarem o botão vermelho, o dinheiro será dividido igualmente. Se ambos pressionarem os botões azuis, ninguém ganha o prêmio, e os 2 participantes devem pagar essa quantia à empresa. Entretanto, se um apertar o botão vermelho e o outro o azul, um jogador receberá tudo, enquanto o outro ficará devendo à empresa. Parece que não há problemas. Basta pressionar os botões vermelhos e receber os prêmios. Mas surge uma briga entre os homens. Andy suspeita que seu amigo esteja o enganando e tem certeza de que ele pressionará o botão azul para levar o prêmio inteiro. O tempo previsto para a conversa é gasto em discussões, mas no final, os rapazes caem em si, pedem desculpas um ao outro e apertam os botões vermelhos. A apresentadora anuncia que os prêmios foram creditados em suas contas e pergunta se querem continuar jogando. Andy se recusa a participar, mais uma vez percebendo que a situação só vai piorar. Mas Jude se comporta como um tolo. Ele convence seu amigo a se divertir e não levar o jogo muito a sério. Parece que Andy pressente que tudo acabará mal. Mas ele cede à persuasão do amigo e os jogadores voltam à mesa. As mãos esquerdas dos participantes são algemadas à mesa, e a anfitriã os informa de que não haverá mais volta a partir desse momento. Ela anuncia o início da nova rodada, mas desta vez, há novos detalhes. Em vez de apenas ganhar dinheiro, as consequências se tornam físicas. Se ambos pressionarem o botão vermelho, 50 mil dólares serão creditados em suas contas. Mas ambos os jogadores perderão um dedo. Se apenas um pressionar o botão vermelho, ele deverá 100 mil dólares e perderá um dedo, enquanto seu oponente permanecerá ileso. Por fim, se ambos os jogadores pressionarem os botões azuis, ambos ficarão devendo 100 mil dólares e perderão não apenas um dedo, mas todo o seu patrimônio. Jude continua rindo, o que irrita muito Andy, que percebeu que eles se meteram em uma confusão. Mas Jude tranquiliza o amigo, dizendo que não há motivo para pânico. É apenas uma piada boba da apresentadora. Os rapazes concordam em apertar os botões vermelhos, mas Jude engana o amigo. Ele aperta o botão azul apesar de sua promessa. A empresa recebe a soma total. Mas um evento horrível se desenrola diante de seus olhos. Andy perde um dedo de sua mão algemada. Fica claro que a loira estava falando sério. O sorriso de Jude se desvanece e os homens exigem ser libertados.
A anfitriã calmamente os lembra das regras e avisa aos jogadores que as tentativas de interromper o jogo serão punidas. Quem se recusar a escolher um botão será eliminado. A segunda rodada não é diferente da anterior, exceto que desta vez o prêmio é de $500 mil. A moça oferece aos jogadores a chance de conversarem e diz a frase característica do programa para aqueles que estão assistindo. Novamente começa uma briga entre Andy e acusa seu amigo de ter apertado o botão azul para obter o dinheiro. Ele percebe que Jude sempre foi amigo dele por conveniência. Mas o traidor nega as acusações e revela um segredo a Andy. Ele sabia da doença da mãe de Andy há 6 meses e a estava ajudando com o tratamento para que nenhum de seus parentes tivesse que se preocupar. O momento comovente é interrompido pela voz da apresentadora, que pede aos jogadores que façam uma escolha. Ela observa os dois com bastante interesse, assim como os espectadores que estão assistindo a transmissão de algum lugar seguro. Dessa vez, os 2 botões escolhidos são vermelhos e o empate é declarado. O dinheiro chega às contas dos jogadores tão rapidamente quanto seus dedos são retirados. Andy, que já sentiu a dor, examina calmamente seu ferimento, mas Jude começa a gritar como uma criança assustada. Depois de recuperar a calma, Jude tenta entender por que a apresentadora está fazendo isso, mas a loira garante que ela só está interessada em seu salário. O programa tem muitos fãs e ela não pode decepcioná-los. É hora da terceira rodada e as apostas aumentam. Desta vez, em vez de dedos, as vidas dos entes queridos dos jogadores estão em jogo. O pai de Andy e Henry são trazidos à mesa e servirão como apostas. Agora, 2 botões vermelhos trarão dinheiro aos jogadores, mas custarão os olhos de seus parentes. Se ambos os botões forem azuis, os jogadores se tornarão devedores, e o pai de Andy e o irmão de Jude perderão a vida. Se os jogadores fizerem escolhas diferentes, o jogador azul receberá todo o dinheiro e seu parente sairá ileso. Enquanto isso, o jogador vermelho ficará devendo $1 milhão e seu parente perderá a vida. Os homens percebem que lhes foi dada uma escolha sem que tenha uma escolha boa. Alguém sofrerá, não importa o que aconteça. Começa uma disputa entre os jogadores, e Jude pede a seu amigo que aperte o botão vermelho. Seu pai teve uma vida longa e eles precisam dar uma chance a Henry. Jude não consegue chegar a um acordo com Andy, e os 2 homens tentam salvar seus parentes. Mas, em vez disso, as coisas só pioram. Ambos pressionam o botão azul e os convidados são executados, deixando os jogadores com uma dívida enorme. Jude acusa seu amigo de ser responsável pela morte de Henry, esquecendo-se de que ele mesmo os arrastou para esse jogo. Mas nada disso importa mais. A apresentadora dá um pequeno intervalo aos rapazes e anuncia o início da próxima rodada. Ela acaba sendo mais aterrorizante do que a anterior. Kate e Heather são apresentadas aos jogadores, que serão as novas apostas nesse jogo infernal. As regras permanecem as mesmas. Se ambos pressionarem o botão vermelho, serão creditados $5 milhões em suas contas, mas as mulheres perderão a língua. Se ambos os botões forem azuis, as mulheres serão eliminadas. Se os jogadores escolherem botões diferentes, o vencedor leva o dinheiro e sua amada sai ilesa. A amada do jogador vermelho não vai a lugar algum. E o jogador acaba com uma dívida enorme. As mulheres têm a chance de dizer suas últimas palavras, e Kate confessa seu amor ao marido. Ela promete esquecer o caso de traição dele e diz que eles serão felizes novamente, mesmo que ela perca a língua. Heather também aproveita sua chance. Ela conta a Jude sobre sua gravidez, e o jogo continua. Os jogadores têm mais tempo para discutir, e Jude garante ao amigo que pressionará o botão vermelho. Se eles fizerem isso juntos, a vida das mulheres será poupada, apesar dos graves ferimentos que sofrerão. Jude engana seu amigo e pressiona o botão azul. Ele recebe o dinheiro e Heather é levada embora. No momento em que Kate é eliminada diante dos olhos do marido, uma câmera escondida na mão de uma estátua antiga observa tudo atentamente, e a apresentadora anuncia alegremente que o jogo está chegando ao fim. Andy não tem medo do que está por vir, pois não há mais entes queridos em sua vida. Mas a loira discorda. Ela o lembra de que Jude também era seu melhor amigo. Na próxima rodada, assim como nas anteriores, 2 botões vermelhos dão a vitória aos 2 jogadores, mas nesse caso, ambos perdem um olho. Botões diferentes deixam o vencedor intacto e com o dinheiro, enquanto o jogador vermelho perde os 2 olhos e se torna um devedor. 2 botões azuis interromperão o jogo. Os participantes serão eliminados e seu sofrimento terminará. Andy se recusa a discutir opções e diz que vai apertar o botão azul. Ele quer acabar com isso rapidamente e não tem mais intenção de salvar o amigo. As súplicas de Jude não são ouvidas, e o tempo que lhes foi dado para conversar se esgota. Mas, apesar de sua decisão, Andy não tem coragem de assinar a sentença de morte de seu amigo. Os botões vermelhos se acendem e o anfitrião se alegra com o fato de Andy ter sido mais esperto do que todos. Os homens recebem seu dinheiro, e a equipe do hotel faz seu trabalho, tirando um olho de cada jogador. Os jogadores estão sentindo uma dor insuportável, mas a anfitriã ignora o fato. Ela os lembra de que tudo isso é feito para aqueles que estão assistindo e anuncia o início da rodada final, que determinará o vencedor. Antes de começar, a loira foge do assunto e pede aos rapazes que falem sobre o amor deles pelo dinheiro, depois de tudo o que passaram.
Mas infelizmente nenhum dos participantes quer se envolver com a anfitriã. O que acontece em seguida choca os participantes. Heather, que já havia participado do jogo e conseguido escapar, é trazida de volta à mesa. Jude exige que sua namorada grávida seja liberada, pois isso viola todas as regras. Mas a palavra do jogador não impede a anfitriã. Ela declara que a garota não será apenas um bife. Desta vez, Heather terá a chance de apertar o botão. Ao ouvir isso, Andy percebe que não tem chance. O casal salvará um ao outro, mas ele decide ouvir a apresentadora e descobrir do que se trata a rodada final. Na rodada final, Andy e Jude se tornam uma equipe, mas somente Andy tem o direito de apertar o botão. Se ele apertar o botão vermelho e Heather mostrar um cartão vermelho, todos permanecerão vivos e dividirão 20 milhões de dólares. No entanto, todos os 3 participantes perderão um olho. Se as cores não coincidirem, os jogadores que apertarem o azul receberão o dinheiro e permanecerão vivos, enquanto os jogadores que apertarão o vermelho assinarão suas sentenças de morte. Se todos escolherem a cor azul, os 3 serão eliminados e o dinheiro ficará nas mãos dos organizadores do show. Jude pede à sua namorada que confie nele e levante a carta vermelha. Ele garante a ela que essa é a única chance de permanecerem vivos e que, de alguma forma, lidarão com os ferimentos que os ameaçam em caso de vitória. Parece que a garota entende tudo, mas Andy não acredita em sua sinceridade. Ele ri de seu amigo, que não havia percebido o tempo todo como Heather estava pegando seu dinheiro e simplesmente o usando. A loira começa a chorar e implora a Andy que aperte o botão vermelho. Assim como ela fará. Ela o lembra de sua gravidez e pede que ele dê a ela e a Jude a chance de criar o filho juntos. As súplicas do casal influenciam Andy, e ele pressiona o botão vermelho, mas Heather se esquece de sua promessa. Ela enxuga as lágrimas e mostra a carta azul. Andy ri da esperteza com que a garota os jogou. E apenas Jude não consegue entender o que está acontecendo. Finalmente, ele percebe que não há gravidez e que a loira enganou a todos para se salvar. O anfitrião agradece aos jogadores pelo jogo maravilhoso e a equipe os elimina na frente de quem está assistindo. O jogo volta para os participantes do início do filme, onde tudo começou. Eles mais uma vez enfrentam uma escolha difícil, mas desta vez sob a orientação de uma nova loira de vermelho. Heather, a garota pede aos jogadores que não a decepcionem. O jogo deles determina o salário dela. Portanto, o homem deve voltar à mesa e entreter os poderosos clientes que estão assistindo ao vivo. Se você assistiu até aqui, comente vermelho e me diz o que achou do filme. Obrigado por assistir a mais um vídeo da Cápsula de Filmes. Eu sou o Nicolas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!